Força de tração. Um fio ideal é caracterizado por ter massa desprezível, ser inextensível e flexível, ou seja, é capaz de transmitir totalmente a força aplicada nele de uma extremidade à outra. Então vejam ali que está sendo exercida uma força no bloco B, o bloco B está conectado com o bloco A através de um fio, de um cabo, de uma corda, tudo isso são chamadas forças de trações quando nós usamos esse cabo. Como o fio ideal tem capacidade de transmitir integralmente a força aplicada em sua extremidade, podemos tratar o sistema como se os corpos estivessem encostados. Afinal de contas, nós temos ali um cabo que faz essa conexão entre eles, não é uma força de campo. Para começar qualquer situação, nós precisamos saber a aceleração, igualmente como foi na força de contato, tá? Então ali, observem na figura que A está sendo puxado por uma corda, então nessa corda tem uma força de tração, e B não desloca tão facilmente porque ele está conectado em uma corda que A está puxando B, tá? De novo, se não houver aceleração, significa que o conjunto está com velocidade constante, significa que o corpo está em movimento por inércia. Força resultante é nula. Então, primeiro exemplo aqui. Dois blocos A e B de massa 1 kg e 2 kg, respectivamente, estão apoiados na superfície horizontal perfeitamente lisa e ligados por um fio ideal. Uma força horizontal constante de 12 newtons é aplicada ao bloco B. Determine a intensidade da aceleração dos blocos e a intensidade da força de tração no fio. Então, queremos descobrir ali essas forças de tração e queremos descobrir a aceleração que esses corpos se deslocam. Tração ali também é uma ação e reação. Na mesma corda, é a mesma tração. Então, a tração ali que A está sendo puxado por B, aquela tração ali, vou usar a letra T, é a mesma intensidade que o corpo B é puxado pelo corpo A. Então, mesma corda, mesmo fio, mesmo cabo, mesma tração. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Força resultante são dois corpos, somamos as massas vezes a aceleração. Força que é aplicada no corpo B é 12, massa 1 mais 2, temos que a aceleração vale 4. Depois disso, a gente isola cada um dos corpos ali. Quais são as forças que estão exercendo no corpo B? Começar pelo B, que é onde tem mais força. Então, eu sei que ele vai se deslocar porque não tem nada impedindo ali, puxando para o lado de A. Então, a força de F é maior do que a força da tração, massa de B vezes a aceleração. Com isso, temos que a tração ali vale 4 newtons. Já no corpo a única força que puxa é a tração. Então, a tração, 4 newtons. De novo, se fez o corpo B, não precisa fazer o corpo A, porque é uma ação e reação. Se quiser para tirar a prova real, ótimo. Se não, faz aquele corpo que vocês julgam mais simples. Pela segunda opção, então, isolando as forças, tá? Dá para fazer também como nós fizemos lá no contato. Então, isolo as forças dos dois corpos. No corpo A, eu tenho tração igual a massa de A vezes a aceleração. Já no corpo B, vai ser a força menos tração, massa do corpo B vezes a aceleração. É muito importante vocês identificarem as forças aqui, saber para qual lado vai se deslocar. Nessa situação, essa força é maior que a tração. Lembrar que é uma grandeza vetorial, então é sempre a maior menos a menor. Como as forças isoladas, vou montar o sistema. Força menos tração, massa de B vezes aceleração. Tração, massa de A vezes aceleração. Tração é igual a tração. Conseguimos eliminar ali a tração. Força vai ser a soma das massas vezes a aceleração. Então, a primeira coisa, descobrimos a aceleração, 4 metros por segundo ao quadrado. Voltamos e substituímos nas equações. No corpo A, 4 newtons. No corpo B, 4 newtons.
Agora, um pouquinho diferente, mas com o mesmo conceito. Tenho dois blocos A e B, que tem 2 e 3 kg. O bloco A está apoiado em uma superfície horizontal perfeitamente lisa, é ligado por um fio ideal ao bloco B, que se move verticalmente. Determine a intensidade da aceleração dos blocos e a intensidade da força de tração no fio. Então, olha só, digamos que aquilo ali, uma roldana, e aqui nós temos um sistema perfeito, ou seja, não tem atrito. Então, esse bloco B, ele está suspenso ali. Se eu chegar e cortar aquele barbante, esse corpo B, ele vai cair. Barbante ou corda, enfim, tá? Ele vai cair. Por que que ele cai? Porque nós temos uma força de campo, que é a força peso. Se ele está conectado com o bloco A, significa que ele vai puxar o bloco A. Esse conjunto vai se deslocar ali, o corpo A vai passar por cima da roldana, vai cair no chão, a não ser que essa roldana consiga segurar o corpo A. Mas a ideia é que o B vai puxar o corpo A. Então, nós temos uma força sendo exercida ali, que é a força peso, a peso do corpo B, porque é ele que está suspenso. No corpo A, ele também tem força peso, só que essa força peso, ela vai ser anulada pela força normal, tá? Então, ali em B não tem nenhuma superfície, então tem somente a força peso. Para descobrir a aceleração, força resultante é a massa vezes a aceleração. A única força que está sendo exercida ali é a força peso. Então, o peso vai ser igual a massa de A mais massa de B vezes a aceleração. Então, aqui temos que a aceleração 6 metros por segundo ao quadrado. Para nós descobrirmos força de contato ou tração, precisamos isolar as forças separadamente. Então, isolando o corpo B, observem ali que ele vai cair. Então, a força peso, ela é maior do que a força de tração. Então, no corpo B, a força resultante vai ser o peso menos tração. Massa do corpo que eu estou isolando, que é o B, vezes a aceleração. Temos que a tração, 12 newtons. Se eu for isolar o corpo A, tem que dar exatamente a mesma resposta. Quem é que está puxando o corpo A? Somente a tração. Então, a força resultante é a tração, massa de A vezes a aceleração, 12 newtons. Percebam ali, mesma corda, mesma tração. Aumentando um pouquinho a dificuldade aqui. Vou colocar dois corpos, tá? Então, na situação indicada na figura, essa primeira figura, os fios têm massa desprezível, passam pelas polias sem atrito. Gravidade 10 metros por segundo, determine. A aceleração do conjunto. Precisamos decidir para que lado esse conjunto vai se deslocar. Lembrando que eles estão conectados ali por um cabo ou uma corda. Então, é um conjunto, todos vão andar com a mesma aceleração. Então, observem o seguinte, que nós temos o peso de A e nós temos o peso de C, porque no corpo B, ela vai ser contrabalançada ali com a força normal. Então, aqui nós temos uma força de 100 newtons para um lado e uma força de 200 newtons para outro. Tá? Então, aqui a nossa força resultante vai ser o peso maior menos o peso menor, tá? Porque esse conjunto aqui, ele acaba se deslocando para a esquerda, porque o A tem uma massa maior, consequentemente vai ter um peso maior. Então, aqui nós temos 200 menos 100, peso, lembrando que é massa vezes aceleração, vai ser, então, uma aceleração de 2,5 metros por segundo. Aqui, observem que são duas cordas, então nós temos valor distintos de fração. Essa corda que liga B até C vai ter a mesma valor de tração ali, tá? A tração de de A até B é o mesmo valor de B até A, assim como o valor de B até C é o mesmo valor da tração de C em B, conforme aquela figura ali do lado, tá? Então, tenho que descobrir. Para fazer isso, eu não posso começar pelo corpo B, porque o corpo B eu não tenho essas duas informações. Vou isolar esses corpos suspensos.
Vou começar isolando o corpo A, tá? Então, ali nós vamos fazer força resultante igual a massa vezes a aceleração. Quem é maior das forças ali nesse corpo A? Será que é o peso ou será que é a tração? Vocês precisam olhar para que lado vai se deslocar. Nós vimos ali que 200 é maior do que 100, então vai se deslocar ali para o lado de A. Então, o peso de A é maior do que essa tração ali. Substituindo as informações, chegamos que a tração nesse fio, a tração de A a B, que também é a tração de B em A, vale 150 newtons. Precisamos descobrir quanto é a outra tração, porque lá é outra corda, portanto, outro valor de tração. Ali nós temos a tração de C em B, que puxa o corpo para cima, e também temos o peso de C, que vai puxar ele para baixo. Quem é maior nessas forças aqui? Será que é o corpo que vai para cima ou para baixo? Se esse conjunto se desloca para A, significa que quem está puxando é maior, ou seja, a tração do C em B, que menos aquilo que está se opondo ao movimento, que é o peso de C, isolando o corpo C, então a massa do corpo C. Resolvendo isso, chegamos que a tração aqui vale 125 newtons. Então, mais um exemplo aqui. O bloco B, apoiado numa mesa horizontal e perfeitamente liso, está ligado por meio de 2 fios ideais aos blocos A e C. A aceleração do bloco B é para a direita e tem intensidade de 2 metros por segundo ao quadrado. Essa informação é extremamente preciosa, ou seja, está me dizendo que a massa do corpo C é maior que a massa do corpo A. Então, de jeito nenhum, eu vou descobrir um valor menor do que 1 kg, que é o valor da massa de A. E essa aceleração do bloco B é a mesma do conjunto, então o conjunto inteiro desliza com essa aceleração. Está dizendo ali que as massas de A e B, 1 e 2 kg, considerar a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado, determine as intensidades da massa dos blocos do bloco C. Então, ali, quem é as forças que estão agindo? Peso de A e peso de C. Para fazer a aceleração, que é onde eu começo tudo, que é a informação que eu tenho, força resultante, massa vezes a aceleração. A resultante é o peso de C menos o peso de A, porque ele está deslizando para a direita. Então, C menos o A, como que eu descubro o peso? Massa vezes a aceleração da gravidade. Portanto, 20 menos 10, somar ali as massas, não tenho a massa de C, vai ser minha evidência, tá? Vai ser a minha variável ali. Então, aqui nós chegamos que a massa do corpo C vale 2 kg.